Sejam bem-vindos a mais um episódio do NPcast. Estamos aqui mais uma vez trazendo informação, transformação, planejamento, todas as coisas que aconteceram ao longo da minha vida com várias personalidades diferentes. Eu trago aqui para que possa compor ali e também te ajudar de alguma maneira nessa sua trajetória aí, para que você possa ter entendimento e clareza sobre diversos temas, não só do planejamento financeiro, mas como um todo. A gente fala de tudo aqui dentro do NPcast, mas antes de eu anunciar o primeiro convidado do dia, eu quero trazer para você o seguinte: eu queria que você pudesse se inscrever no nosso canal, eu queria te pedir isso, queria que você pudesse ativar as notificações, deixasse um comentário depois que você entendeu um pouco mais de tudo que a gente está falando. E se você está escutando isso pelo Spotify, vai lá rapidinho, pega o teu celular, clica no coraçãozinho. Por quê? Porque você fazendo isso mostra que você tem cada vez mais interesse no nosso conteúdo e com isso nós venhamos cada vez mais crescer para que chegue em outras vidas esse tipo de informação. Bom, vamos começar esse episódio aqui. Eu vou apresentar a convidada desta temporada aqui. E é uma pessoa que é muito importante na minha vida. É uma pessoa que ela é influenciadora, ela é pastora, ela é... Olha, toda vez é assim, né? Eu acho que é normal da minha equipe aqui, já tá acostumada. Ela é a... Posso colocar o meu porto seguro, é a pessoa que orou por mim ao longo da minha vida toda e é a pessoa que, de alguma maneira ou de outra, eu posso falar que eu nasci e eu vim dela. Eu tô com hoje aqui na mesa, trazendo mais um familiar para poder compor a minha história, para que você possa cada vez mais entender que para tudo existe uma construção. A minha mãe, estou com ela aqui, pastora Elisa Pousa. Seja muito bem-vindo, mãe. Te amo. Seja muito bem-vindo. Bom, Obrigada. vou começar aqui. Eu queria que você pudesse se apresentar. O que você faz? Conta um pouquinho pra galera o que é essa mulher que tá aqui na minha frente aqui, antes da gente falar de um tema que a gente vai correr junto. Primeiro, eu sou mãe, né? Mãe dessa lenda, Neto Pousa, meu netinho. Para vocês, Neto Pousa. Para mim, é meu netinho. Sou mãe, sou serva, sou pastora, sou mentora de mulheres. E ele disse assim sobre o que eu sou. Para mim, eu sou mãe, né? Do Neto, da Raquel e do Thiago. 3 pessoas maravilhosas. É isso que eu sou mulher. Eu sou mulher. Mãe, como eu fiz no primeiro episódio, que eu tenho a intenção de mostrar... Muitas pessoas, elas acreditam que as vertentes da minha vida vieram de um caminho muito fácil, de coisas muito simples e muito direto. Então, por isso que eu fiz questão de trazer meus pais, né? Meu pai, você aqui hoje, para que as pessoas possam entender que existe um comportamento do Neto que é hoje. Todas as personalidades, todas as pessoas que vêm aqui, como eu falei no início, hoje aqui, elas são pessoas que, de alguma maneira, elas tiveram uma eficácia na minha vida. Seja através de um vídeo que eu assisti, seja através de uma fala, seja através de uma comunicação, seja através de um abraço, seja através de uma ligação. Mas o meu pai e minha mãe, obviamente, eles me conhecem mais que qualquer outra pessoa no universo, tirando Deus, né? Ele que conhece o interior, mas o meu pai e minha mãe, eles me conhecem profundamente. Então eu quero trazer eles aqui para que eles possam contar um pouco da nossa trajetória, para que vocês possam entender de fato o que é a vida, de como é necessário existir um começo, um meio, para que possa ter sim um fim. E se você não conseguir entender isso de fato, se você não cuidar do seu início, se você não cuidar do meio, provavelmente o seu fim vai ser aquilo que você não queria, mas porque você não teve coragem de enfrentar o meio. Então por isso que eu trouxe minha mãe aqui pra gente conversar um pouco disso. Mãe, queria que você pudesse contar para as pessoas, acho que em experiência, a gente tem alguns temas que, inclusive o da Raquel, é um que eu quero que a gente fale, mas eu queria trazer alguns pontos sobre como que foi para você, como pastora. As pessoas que me acompanham sabem que a gente passou ao longo da vida, né, morando em várias cidades diferentes. Sim. Como mãe, quando meu pai recebe uma atitude dessa, né, um chamado desse, como que você entendeu isso? Porque assim, tá ali com 2 crianças, na época quando era só eu e o Thiago, ou quando chegou a Raquel, continuar executando essas mudanças, como que é essa dificuldade? O que você enxerga? E como que você aprendeu lidando com isso? Na realidade, eu não tive muitas dificuldades, porque como eu já venho de um lar evangélico, meu pai já dirigia igreja e minha mãe nunca quis tá mudando de lugar, então eles já foram falando que eu seria esposa de pastor, aquela coisa. Então, já foram trabalhando isso dentro de mim, a igreja, a minha família. E quando aconteceu, na realidade, para mim foi normal. Até porque a idade, né? A gente não conhecia tanta coisa, não tinha nem dimensão do que era
ir para várias cidades, vários lugares com criança, eu não tinha essa dimensão. Então, para mim, foi normal. Foi algo assim que já estava planejado. Você já queria isso? Eu já queria isso, eu gostava, eu admirava as pastoras que vinham e contavam das viagens, das mudanças, até mesmo das dificuldades. Eu achava aquilo maravilhoso, eu queria viver aquilo. Então, eu não tive muita dificuldade com isso. E aí, beleza. Mas antes de ser uma pastora, antes de receber Um chamado, né? Receber esse chamado. Qual outra coisa você chegou a fazer na vida sem ser uma pastora? Teve uma outra profissão? Sim. Existiu alguma outra coisa? Quem foi essa outra Elisa que provavelmente, eu acredito que, pelo menos do meu Instagram, e eu acho que até do teu, 90% ainda não sabe. Não. Então, o que a Elisa sabia fazer de diferente a não ser pastora? Primeiro eu comecei com babá. Eu cuidei de uma criança, né? Depois eu fui trabalhar em lojas, vendedora. Era a segunda melhor vendedora sempre, a primeira melhor vendedora. E também sempre trabalhei com vendas, até mesmo depois de ser pastora, para ajudar na renda de casa. Eu vendia em casa mesmo tudo, semijoias, roupas, sapatos. Então sempre trabalhei com vendas mesmo. Tá, esse ponto de quando recebeu o chamado, você simplesmente largou tudo para viver isso com o meu pai. Sim. Se a gente for pensar, hoje, quantas mais ou menos cidade a gente morou? Igreja, nós passamos por 22, umas 6, 7. Se a gente for colocar 22 igrejas, lembro, se cada uma tiver pelo menos ali 10 pessoas, são 220, mas a gente tem uma média aí de pelo menos 100, então a gente pode acreditar que diretamente você acabou lidando com mais de 2.000 pessoas. Muito mais que isso. Não é isso aí? Não dá pra fazer essa conta? Muito mais, porque às vezes cada região, a gente atendia várias igrejas, então... Tá, legal. Entendendo esse ponto que a gente já conseguiu entender que existe um chamado sobre isso, qual é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente está dentro de uma igreja? Porque uma coisa é você ir como um membro, né? Sim. Então eu vou lá, eu vou prestar um culto, eu vou agradecer a Deus e tudo mais. Mas e como uma gestão disso tudo? Como cuidar de vidas? Porque se a gente for pensar, o pastor realmente é uma dádiva mesmo, porque ele não tem uma formação muitas vezes como psicólogo e tudo mais, mas ele consegue aconselhar as pessoas ao ponto de transformar muitas vezes até mais que muitos profissionais da área. O que você acredita que seja isso? Qual é a grande diferença disso? A diferença de cuidado é porque a gente trabalha muito com a espiritualidade. Essa que é a verdade, né? Uhum. E eu repito a pergunta, fiquei prestando atenção em você, que você tá tão bonito. Ah, que mãe boba. Isso é coisa de mãe, tá vendo? Não, a pergunta, na verdade, é... Eu tava aqui observando ele falar, falando tão bonito, falei, meu Deus. Tá parecendo que tá um repórter. Tá vendo, né, gente? Valorizem todo esse trabalho que a gente tá fazendo, porque de verdade, por trás desse movimento tava que a gente... admirando que eu esqueci a pergunta. Não tem problema, eu repito. Mas, pra vocês terem uma noção, por trás de tudo isso que a gente faz... Não é simplesmente ter um dom de vir aqui e falar, não. Exatamente, é num programa. A gente treina, a gente fala, a gente se preocupa, mas esse improviso vem de muitas técnicas que ao longo do tempo a gente veio aprendendo. Inclusive, o meu pai e minha mãe, por serem pastores, isso me ajudou muito. Porque eu vi eles, cresci vendo eles falando diante de muitas pessoas. Mas a pergunta Na verdade é que, se você me colocasse aqui para ministrar uma palavra, para mim é fácil. Muito fácil. Mas falar da nossa vida, a gente está começando a falar agora, as pessoas não conheciam a gente. Exato. Né? Mas então falar de nós é complicado. Exato. Tem dificuldade. Exato. E esse é o ponto que surgiu de eu trazer meu pai e minha mãe. Porque eu sei que muitas pessoas conhecem... Não, é só o daqui para frente. Mas não sabem de fato o que está acontecendo conosco. O que a gente é de fato. Como é a nossa família por dentro. E um fato que eu trago para vocês, que eu sempre falo em todas as palestras, que nós não tivemos muitas condições financeiras. Não. Aliás, quase nenhuma, Nada. Tá? Mas nunca faltou amor dentro de casa. Verdade. Por isso que talvez no início de todo episódio que eu trago minha mãe ou meu pai, eu me emociono, porque são minhas referências e é quem me formou. E eles me deram tudo aquilo que eu precisava dentro da condição deles. Mas meu pai e minha mãe, eles nunca falam da nossa família diante de outras pessoas. Então pode ter certeza que quando eu trouxe foi com uma intenção de realmente trazer essa desestabilidade
que causou no meu pai no outro episódio, que tá causando na minha mãe que aqui. não sou tímida. E não, mãe, é pra você sentir à vontade, mas minha mãe não é tímida nem um pouco. Nem um pouco. Mas é que realmente, quando a gente entra nesses pontos internos, mexe bastante com a gente e até a gente fica com medo. Falar da nossa intimidade, né? De expressar. Mas a pergunta que eu fiz é, quando a gente pensa no formato dos membros da igreja, aqueles que estão lá dentro, e você como uma pastora, meu pai como um pastor, tenha o cuidado de conduzir a pessoa para o melhor caminho, para a melhor mentalidade. E a gente entende que tem áreas como psicologia, como psiquiatria, que auxiliam mentalmente as pessoas. Aí você até pontuou, já iniciando a resposta, que você trata da espiritualidade. Então, vamos jogar para esse ponto. Qual é o caminho que você acredita, qual é o nível de importância que o lado espiritual tem na vida de um ser humano? Tudo. Para mim, o lado espiritual é tudo. Porque as pessoas se preocupam muito com o físico, com o corpo físico. Outras pessoas se preocupam com tantas coisas lá fora, mas ninguém cuida da espiritualidade, que é o que sustenta a nossa alma. Ninguém se preocupa com a alma. A alma, ela é sempre deixada de lado. Então, por isso que a gente está vendo assim muitos suicídios, as pessoas se perdendo na profissão, quando ganha muito dinheiro também se perdem. Quando você cuida desse lado espiritual, a gente suporta tudo que nossa família suportou. Não é isso? Por que você está aqui? Porque você teve uma base na sua espiritualidade. Eu também. Nós não tínhamos formação. Nós não sabíamos de muita coisa que nós sabemos hoje. Mas o que nos sustentou? O que nos manteve unidos e firmes e chegamos aonde chegamos? Por causa de um equilíbrio na nossa espiritualidade. Bom, uma base. E isso é legal, a gente pensar então no quesito da base. Então eu tenho uma, você tem uma outra. Exato. Então, pra gente trazer essa informação para as pessoas, me fala um pouco da sua base. Seu pai, sua mãe, meu pai, família, como que era antes? Meu pai é um nordestino. Ele é um filho de um relacionamento que o pai dele era casado com uma outra mulher, tinha uma posição muito boa no Nordeste, mas ele era aquele, como se diz, o filho bastardo. Ele era um filho bastardo. E quando o pai dele faleceu, eles acabaram a família, né, vindo pegar os bens, a mulher dele e aquela coisa. Minha avó só tinha 22 anos. Ela começou a ter um relacionamento com o meu avô quando ela tinha 12 anos de idade. E ele já tinha quase 60. Coisas de nordestino. Eu acho que é por isso que eu trago essa luta, assim, para trabalhar com as mulheres, né? Acho que vem dessas histórias todas. Então, meu pai teve que fugir de casa, foi fugindo, veio nesses carros pau de arara aí para São Paulo, tal. Depois ele voltou para buscar os 2 irmãos dele mais novos, que não eram filho do outro relacionamento. E aí ele falou, não, eu quero uma família diferente, eu quero ter aquilo que eu não tive, eu quero para os meus filhos. E aí, quando ele conhece a minha mãe, é engraçado que ele tinha 17 anos. Mas ele não era cristão lá? Não, ele não era cristão. Tá. Ele conheceu o evangelho quando ele veio aqui para São Paulo. E aí ele foi trabalhar num sítio onde esse homem era um presbítero da igreja. E lá ele falou de Jesus, o quanto Jesus podia dar para ele, tudo aquilo que ele não havia dado, que era uma família que ele não tinha, né? E aí, então, aí apresentou esse mesmo presbítero, apresentou minha mãe, que também já vinha de uma família, do pai alcoólatra, e de uma situação complicada, que também vivia de casa em casa. Aí os 2 se casaram com a ajuda deste presbítero, por isso que a gente traz isso, né? De ajudar pessoas, porque teve alguém que estendeu a mão. Se você prestar atenção, é um legado deixado. Então, quando meu pai conheceu a minha mãe, falou que ele queria uma família e que ele queria 10 filhos. E minha mãe estava super disposta. Filho, né, 10 filhos. E aí minha mãe, ela conseguiu ter 9. Depois ela não conseguiu, então eles adotaram mais um para completar o número 10. Então somos em 6 mulheres e 4 homens. E assim a gente vai vivendo. E meu pai foi passando isso e tentando nos proteger de conhecer a história. Então ele construiu uma casa, ele trabalhou muito, trabalhava noite e dia, em bananal, era com banana, ele arrendava sítios. E assim a gente foi vivendo. E aí ele levou a gente para a cidade, fez uma casinha na cidade, tudo de 1 cômodo, 2 cômodos. Quando eu nasci, as coisas já não estavam tão ruins, já tinha o que comer, né? Tá. Mas os primeiros filhos passaram mais dificuldades. E meu pai é esse cara que todo mundo sabe, tem 86 anos de idade, uma mente lúcida, não pede escola bíblica dominical, e
acabou ajudando todos os 10 filhos, o que não conseguiram casa, inclusive nós, né? Nós recebemos dele também uma parte disso, que ele falou, não, tem que deixar uma casa, você tem que ter casa, né? Então é isso. Não, pra quem não sabe, no Instagram eu sempre comento muito do meu avô, né? Toda vez que eu vou pra registro lá, todo mundo dá risada dele, porque é um cara que é um personagem. Meu pai é um personagem. Ele é um cara que é totalmente engraçado, que ele era um pouco mais grosso antigamente, na questão de ácido, né? Um cara que não gostava de brincadeiras e tal, e hoje, tipo, é um cara totalmente amoroso, né? É amoroso. O que você acha que aconteceu com isso aí? Inteligente. Eu acredito que, como ele é um ser extremamente inteligente e espiritualizado, ele amadureceu como ser humano. E ele se permitiu amadurecer. Eu vejo isso. Ele lê a Bíblia todos os dias, desde que eu nasci, e me ensinava, assim, eu ainda num berço, ele falando para mim o que tinha que ser. Então, isso eu acho que isso, cada dia mais, tem deixado ele mais inteligente. Quanto mais ele envelhece, mais sábio, mais feliz e mais inteligente ele é. É isso. Bom, agora voltando aqui para dona Elisa, isso daí é muito importante. Nós tivemos várias fases da nossa vida, né? É minha mãe, então eu posso falar com toda a propriedade do mundo, porque até os meus 24, 25 anos eu ainda morei, né? 26 anos. Quase 30. Aí quando você passou de 30, saiu de casa, quase se perdeu, né? Que isso. Mas tudo bem, tá aqui de volta, né? Não era pra vocês no NPcast. Não, mas é verdade, é verdade. Assim, porque é um fato mesmo, né? O tempo que eu fiquei com eles, eu era um perfil, depois que eu fui sozinho, inteligente. Quis conhecer, falar que viver é outra coisa. Viver você vive. Não nem tempo de vive agora, na verdade, né? Mas um ponto dentro dessa trajetória da sua vida, a gente tem um testemunho que é muito importante, que eu acredito que eu acho que é um dos motivos maiores que eu trouxe você aqui, porque as pessoas olham principalmente o meu estilo de vida hoje, e eles têm uma visão muito, tipo, nossa, é um sonho, a família dele é perfeita, e tá tudo muito bem, e eles vivem sorrindo, e realmente a gente é assim. Nunca deixou de sorrir. Né? Você sempre me ensinou a, tipo, sair de casa, a gente tem que ser bom pra quem vai ver a gente. Não adianta, que nem hoje, a gente chega aqui no prédio, eu sempre comento isso, a gente, brinca com todo mundo, mas porque, cara, se é pra sair, você não fica dentro de casa. Exatamente, se tá mal, você entra no quarto, fecha a porta, vai orar, vai falar com Deus. É ele que resolve. Pra sair, a gente tem que sair se divertindo, mas eu queria que você contasse um episódio que pra mim é muito importante, eu acho que é um marco na sua vida, é um marco zero, que é a questão da Raquel. Então eu queria que você pudesse contar esse testemunho de uma maneira leve e direta a ele, assim. De uma maneira leve é complicado, né? Não é tão fácil. Então, mas antes de falar isso, eu quero abrir uma parte que a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu disse que eu não ia chorar. Não vou chorar, porque eu sou menos chorona. Lá em casa, quem menos chora sou eu, viu? Que às vezes, quando a gente não tinha o que comer, né? A gente cantava. Eu cantava para que vocês não sentissem. E porque eu também acreditava. Quando eu falo de espiritualidade, de fé, eu falo sempre, ensine seus filhos a ter fé. Porque eu acreditava numa vida melhor. Então a gente cantava, então a gente aprendeu a sorrir, por isso que a gente não abre essas histórias, porque a gente não sabia o que ia comer no outro dia. Então a gente cantava, e vocês cantavam, e a gente era muito feliz. A gente cantava junto. E eu tenho muita saudade, eu agradeço a Deus por tudo isso. E foi nesta fase que eu comecei a adoecer, né? Eu comecei a adoecer, e como eu já tinha tido outros problemas de saúde, os médicos achavam que era problema de saúde, esse problema de infância que eu já tinha. E aí você tinha 8 anos e o Tiaguinho 6, e cada dia eu fui ficando pior, até que um dia eu não estava suportando mais, porque eu não conseguia mais cuidar de vocês. E eu não deixava ninguém nem dar mamadeira, ninguém tocava em vocês, só eu podia dar mamadeira, eu me achava aquela protegendo, sempre guardando vocês, tanto mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Mas aí Deus permitiu para mostrar para mim que ninguém é Mulher Maravilha e todo mundo passa por dificuldade. E chegou um momento que eu não conseguia mais cuidar de vocês, não conseguia mais cuidar da casa, não conseguia mais fazer nada. E aí a sua avó veio me ajudar. E eu pedi a Deus que o Senhor me curasse, ou que Ele enviasse um médico para cuidar de mim e saber o que eu tinha.
E aí aconteceu que no outro dia eu acordei muito bem de saúde. Acordei assim, meu Deus, cuidando da casa, cuidando de vocês, e estava tudo bem. Passado um tempo, eu fui ao médico, eu estava grávida de 2 meses, mas voltei a adoecer. Aí foi que o tumor apareceu e o médico veio o diagnóstico que eu estava com câncer agressivo e que eu não conseguia mais comer, não conseguia mais andar, enxergava muito pouco. E eu estava grávida, né? E a gente estava realizando um sonho, que era ter uma filha, e aí estava tudo acabado. Mas é aí que eu falo, se a gente não tem fé, sabe, não acredita num Deus Todo-Poderoso, se a gente não se preparou, porque os dias maus, eles chegam para os bons e para os ruins, não é porque você é ruim, porque você não é. Era isso que Deus estava me ensinando. E aí chegou o dia mau e você estava sempre lá. E eu me lembro que muitas vezes eu não conseguia comer, eu só vomitava, né? E o neto, ele dizia assim para mim: mãe, você precisa comer. Eu não queria que você falasse sobre isso, eu não gosto de falar sobre isso. Mas eu trouxe para isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Então você me levava pedacinhos de pão. Ou seja, a sua essência é uma essência boa, né? A sua essência. E você levava pedacinhos de pão, dizia: mãe, você precisa comer, né? Nem sei se você lembra que você era uma criança também. E ele chegou um dia que ficou insustentável e o médico falou: a gente vai ter que fazer a retirada desse câncer, não dá para esperar mais. Ele fez a primeira cirurgia, eu estava grávida, né, de 5 meses e meio da Raquel, de gestação. E ele falou: não tem jeito, a gente vai ter que retirar porque está avançando, não dá para esperar a criança nascer. Eu dizia: não dá para esperar, aquela coisa de mãe, né? Não dá para esperar os 9 meses. Aí ele chamou seu pai, disse que não dava para esperar e tinha que tirar. Ele fez a primeira cirurgia, não deu certo, o câncer já estava com metástase, né? E aí ele falou: a gente esperou, viu no que deu, vamos retirar com a criança toda, a parte toda. E aí aí nós fomos fazer essa retirada. E eu tive 3 paradas respiratórias por causa do meu estado de saúde, né? Estava fragilizado já há tempos. Então, aí eles vêm, ligaram aparelho, tudo, e eu apaguei para essa vida. Eu tive uma experiência sobrenatural que cada um revela de um jeito. Então, aquelas 48 horas, eu fiquei desacordada, né? Fiquei desacordada. E quando eu voltei, eles falaram que a Raquel já não tinha mais vida, ela não havia mais esperança para ela. Vocês viveram mais do que eu vivi, né? Você viveu, ainda sendo uma criança, sempre foi muito madura, sempre acompanhando as nossas dores. E que ela não tinha mais chance de viver. E aí, eles esperaram as 48 horas, porque por causa da anestesia, quem entende de medicina aí sabe que você não pode tomar uma hack. Eu já tinha tomado e estava num estado bem grave mesmo. E tinha que esperar. Então eles falaram: a criança não tem mais jeito, porque a bolsa dela já rompeu, a criança está encaixada para nascer, nós não podemos fazer um parto, nós vamos tirar essa criança. E aí aconteceu, né, naquele dia. E aí que chega aquele momento que você precisa ter fé. E eu escutava você brincando na janela, né, no momento que ela nasceu, né, você estava lá. Engraçado, que Deus permite. Por isso que eu acredito muito no propósito, né, no propósito de Deus para a tua vida, para a vida da nossa família. E fomos para a sala de cirurgia para retirar a Raquel. Ela estava com 1,6 kg. E eles diziam que eu pedi só para ver, né? Eu só quero ver um pouquinho, porque eles disseram que não tinha condições. Eles falaram: eu nem sei se eu posso prometer isso para a senhora. E quando eles estavam lá tirando ela, eu lembrei do meu pai e da minha mãe, que eles sempre me ensinavam. Porque naquela hora da sua mente, ela está uma confusão tão grande, está tudo tão confuso na sua mente. E eu me lembrava do Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, sabe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era tudo o que a gente havia aprendido, vivido. E eu fiquei lá. E depois de alguns momentos eu escutei um choro de uma criança que estava diagnosticada como morta. E aí as pessoas têm que acreditar em milagre, porque nossa família é um milagre, né? Nós somos um milagre. E aí a Raquel, ela foi entubada,
A gente tem fotos, né, Nossa. da Raquel, cheio de aparelho, uma palma da mão. Eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha presenciado. Eles me mostraram rapidinho e levaram ela. Depois de umas 48 horas que ela havia nascido, eles me levaram, porque disseram que não tinha mais jeito para ela mesma. Ela havia nascido com um problema no estômago e no intestino, que nasceu colado por causa dos medicamentos, por causa da malformação, de ter nascido também de 6 meses e meio de gestação. E eles me levaram para me despedir dela. Eu disse assim, deixa pelo menos eu tocar nela, né? E aí, quando eu entrei naquela UTI, naquela incubadora, eles me levaram numa cadeira de roda também, porque eu estava muito mal. E quando eu olhei naquela incubadora, eu nunca tinha visto uma criança assim, né? Porque vocês nasceram fortes, saudáveis. E ela não era praticamente nada ali naquela incubadora. Os dedinhos pareciam linhas, né? E eu me lembro que eu falei assim, eu posso tocar nela? E eles falaram assim, pode, tipo, vai morrer mesmo, né? Pode tocar nela. E aí eu toquei, ela estava séria, com aparelhos no nariz, tudo, né? Não tinha onde colocar fio nela, não tinha mais. E aí eu coloquei, tem um buraquinho na incubadora, eu coloquei a mão e coloquei o dedo. E quando eu coloquei o dedo, ela apertou minha mão. Eu levei um susto, eu quis tirar, porque deu uma aflição, né? Mas eu fiquei ali, falei, meu Deus, tem vida aí. Enquanto a vida é esperança, mesmo que não tenha vida, há esperança. E aí eu sempre, quando eu orava com vocês, naqueles momentos difíceis e com ela também, eu disse assim, filha, a mamãe não pode ficar com você, mas cada um de nós temos um anjo que nos guarda, que nos protege, e você tem o seu anjo, né? Então ele vai ficar aqui te guardando. E aí esse enfermeiro falou que aquela noite ela gritou a noite inteira. Aí foram os médicos daqui para fazer essa cirurgia que eles queriam fazer, acho que já estavam até estudando o caso dela. E quando ele chegou lá, ele falou, não, depois de um dia, eu não vou fazer uma cirurgia assim antes de fazer um exame nesse bebê. E quando ele foi fazer o exame, ele falou, essa criança não tem nada, ela tem estômago, ela tem intestino, ela está perfeita. Ela só tem 1,650 kg, mas isso a gente pode resolver. E aí começou o nosso processo, que você sabe, de cuidar para que ela fosse a pessoa maravilhosa que a Raquel é hoje, né? Então, quando eu falei para você no início que você buscar a espiritualidade, cuidar dessa parte na sua vida, é tudo. É tudo. Hoje a Raquel tá com 25 anos. 25 anos. Se você acompanha e sabe da minha família um pouco, você vai ver a menina que ela que é... É formada em pedagogia, psicopedagoga, em letras, e tá buscando outra coisa. Engraçada da nossa família, que também, se for pensar, todos de alguma maneira seguiram caminhos e jornadas para cuidar de outras pessoas, exatamente, né? O próprio Tiago, né? Indo para Irlanda. Muito maluco. Tipo, a Raquel professora, eu com a educação financeira, o Tiago fazendo a parte do intercâmbio, conhecendo outras pessoas e ajudando outras pessoas. Exatamente. Mas isso sim é um derivado, com certeza, do que você e meu pai representaram, né? Do que você representou. Cuidando sempre. Eu falo porque eu cresci escutando e vendo outras vidas entrando dentro de casa e em situações. A gente dividindo as coisas, dividindo o que às vezes que era pouco, né? Seu pai... Não, vamos contar essa, vamos rir um pouquinho. Tá aberto. Nós tínhamos somente 10 cruzeiros, eu acho, né? No tempo, né? Acho que era 10 cruzeiros, que tipo uns 10 reais. Eu falei, amor, e vocês? Sempre vocês gostavam de franguinho empanado, porque era o mais barato, então eu sempre dava um jeito. Então, por isso, hoje eu é a nossa comida clássica. Frango empanado. E aí, eu falei pra ele, amor, pega esse dinheiro aqui e vai comprar frango, porque não tinha, era assim, não tinha outra coisa. A gente tinha horário pra comer e dividir a comida pra estar sempre bem alimentado. E aí ele foi, aí ele volta com a mão no bolso, aquele jeito do seu pai, né? Esse cara volta, cadê o frango, amor? Ai, eu encontrei o irmão fulano de tal, e ele reclamou, e o que aconteceu, amor? Eu dei o dinheiro pra ele. É a cara dele, é a cara dele. Tinha dado dinheiro do nosso frango pra ele. É a cara dele. Aí naquele dia, eu fiquei olhando e depois eu comecei a rir, falei, meu Deus do pode, céu, né? Como é que ideia, pode? Que ideia dele, Era tudo que nós tínhamos, e ele deu tudo o que ele tinha, né? Então, eu acho que, sem a gente perceber que estava ensinando, vocês acabaram, né? E a gente fazia isso
uma grande brincadeira. A gente acabava todo mundo dando risada, vamos comer o que tem, vamos se virar aqui. Sim, e isso é muito verdade. A gente, com outros convidados que nós trouxemos aqui já no podcast, ou até pessoas que eu converso hoje diretamente, a gente entende a importância de como você é a figura ou paterna ou materna ali pro seu filho. Exato. A importância que isso tem. Às vezes você pensa assim, ele não vai lembrar, ele não vai fazer, mas de alguma maneira aquela sementinha foi colocada e uma hora ela vai crescer. Inconsciente. Talvez algumas coisas que vocês nem lembram, né? A gente não deixava vocês perceber, achavam que não percebem, mas a criança percebe tudo, né? A gente percebe. E isso daí, com certeza, a escolha, lógico, que existem caminhos que você pode educar depois de mais velho e tudo mais, sim, mas dá pra mudar, a essência é um cuidado lá do início mesmo, acho que é do comecinho da formação ali. Mas então eu gostaria agora, que já que a gente falou de infância, a gente tá trazendo pra esse tema aqui, né? A gente falou da Raquel, que pra mim é uma das coisas que eu falo que é, tipo assim, a primeira palavra que ela falou, né? A primeira foi Queco, de neto. De neto, porque ele ficava em cima, cuidando, protegendo, não deixava ninguém pegar, porque o médico falou que não podia tocar, né? Quando ela foi pra casa. E aí, neto, quando eu esperava as visitas na porta já, tipo, não queria que ninguém tocasse nela, né? A primeira palavrinha foi Queco, então já a Raquel provavelmente tá assistindo, então já fala pra você, entendeu? Quanto te amo. Chamo de filha mesmo porque acompanhei tudo. Da Raquel, assim, de A a Z. Mas vamos falar um pouco agora, já comentamos da Raquel, você falou dela. Agora fala um pouco do Thiago. Nossa, o Thiago. O Thiago o Thiago é tão engraçado que o Neto, ele não foi um bebê planejado. E Neto veio, sabe? Porque ele é assim, ele chegando, né? Mó assustão. Mas o Thiago, eu planejei, eu falei, eu vou ter um bebê, falei pra você, né? Eu vou te dar um presente, eu vou ter um bebê pra fazer companhia pra você. Porque você falava muito sozinho. Ele falava, eu chegava na sala, ele tava falando sozinho. Até hoje eu falo. Né? E aí eu falei assim, eu vou te dar, como a gente vivia viajando, eu falei, eu vou te dar um irmãozinho pra você. E aí você ficou super feliz, tal. Quando eu desisti de ter o irmãozinho, o Thiago já estava lá. E aí, se a gente pegar todas as fotos de infância, você tá sempre querendo encostar, querendo tirar uma foto do Thiago sozinho. E aí eu dei de presente, tá aqui o seu presente, né? O seu irmãozinho. Só que, é o que você tá falando, você levou tão a sério, a gente falar as coisas pra uma criança é complicado. É muito doido isso. Eu falei, é pra você cuidar, zelar dele, e você levou muito a sério tudo isso. Muito. Eu não podia chamar a atenção do Thiago. O Thiago era extremamente manhoso. Teimoso, chorão, tomava as coisas de você. E aí, pra você sempre tava tudo bem. Não, mamãe, deixa, tá tudo bem. E o Thiago, tipo, se caísse, não se caía até hoje, né? Uma gotinha na camiseta, ele tava sempre arrumadinho, penteadinho. É sempre um grande companheiro, aquele que aconselha e aquele que fica muito nervoso, né? Thiago é muito nervoso. E é uma pessoa incrível, que também passou por situações, assim, bem complicadas para a idade dele. Mas, graças a Deus, nós somos uma família unida, a gente nunca falou sobre isso. E ele lutou, guardou o dinheirinho dele, porque quando ele chegou, falou, mãe, eu vou para Irlanda. Eu olhei na nossa conta, nem eu, nem você, nós não tínhamos nenhum real na nossa conta. É tudo fé. Por isso, eu continuo falando. Eu faço mentoria da experiência do lar, porque foi aonde um curso que eu vi que tem tudo a ver com família, restaurar a família, trazer a família de volta para a mesa. O quanto é importante vocês terem os filhos, né? Em volta da gente. E, de repente, a gente falou, não, você trabalha, junta dinheiro, e a gente foi correndo atrás, ele juntou dinheiro, veio a pandemia, todo mundo foi para casa, quando estava toda a mala pronta, veio a pandemia, que ele podia desistir, e a gente sempre incentivando, mesmo sem não ter, nós acreditávamos, né, que ia acontecer, e não deixava ele desistir. E loucura, né? Uma família muito doida, porque... Que quando foi a pandemia, a igreja tinha mandado vocês pra Miracatu. Eu tava morando aqui em Santos. Sim. O Thiago, não lembro onde. Ele tava em Santos. Mas que ele já ia pra Irlanda. Já tava se preparando. E a Raquel tava com vocês. A Raquel tava em registro fazendo faculdade. Tava em registro. Quando chegou a pandemia, todo mundo foi pra casa. Todos nós ficamos juntos de novo depois de um tempo, lá em Miracatu, uma cidade de 20 mil habitantes. Muito maluco isso. Muito maluco. E o Thiago não foi nessa leva pra lá, né? A pandemia durou muito mais do que 40 dias, né? E aí foi a oportunidade que Deus teve de
de nos unir novamente e de restaurar. E você, foi na época que você também trouxe os computadores lá para aquele quarto. Filho, o que você está fazendo? Que loucura, você vai ficar preso nesse quarto aí e tal. Mostrou o Alisson. Ai, mamãe, um dia eu vou estar lá com o Alisson, com o Danilo. E hoje eles fazem parte da... Né? É muito doido. Muito maluco, assim, se a gente for pegar toda a trajetória. E o Thiagão também, mandar um beijão pra ele. Eu falo que realmente, quando você falou que ia ser um presente, e é mesmo. Eu dei um presente e tu levou a sério, que pegou o presente e levou pra sua casa, né? Não. Esse é um cara que, pra mim, eu falo que eu trago como um porto seguro. Aliás, todos vocês, assim. Todos. É que talvez acho que por ele ser um menino da mesma idade, uma faixa de idade. Diferença de 1 ano e 2 meses. Eu tô com 32, ele tá com 30, então. 2 anos. A gente é muito próximo ali. Então a gente vive muitas experiências juntos, a gente compartilha bastante coisa juntos. Dividiram tudo, né? Brinquedo. Tudo. Pensar, se tem uma família que não tem muita grana e tem um brinquedo só, ou você aprende a dividir, ou exatamente. Um pacote de bolacha que não dava pra comprar 2. Ou você divide, ou você vai brigar. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu sempre comento isso, que vocês nunca foram revoltados por isso. Não. Vocês dividiam de boa, né? Todo mundo dividia de boa. Seu pai que queria, às vezes, comer mais que vocês. Aí a gente gosta de doce. Mas vocês eram tudo de boa. Mas isso daí é uma verdade absoluta, eu acho, da nossa família, que toda essa questão de dividir as coisas, de conviver um com o outro, foi o que fez com que cada um seguisse uma jornada de tentar trazer transformação ou conforto. Sim. Para outras vidas, né? Eu falo muito, é muito vazio você ser um passageiro. É muito vazio você ser uma pessoa que simplesmente veio pro mundo para não gerar uma transformação. Mas, Neto, eu não tenho capacidade de gerar uma transformação muitas vezes, não. Na verdade, você só precisa se encontrar. Talvez o ciclo que você está vivendo não está reconhecendo de fato quem você é. Talvez você precise trocar esse ciclo e ir para um ciclo de pessoas que de fato reconheçam e coloquem o merecimento sobre o poder que você tem aí dentro de transformar outras vidas. Então procure, converse, troque ideia, saia do ciclo. O ciclo é uma coisa que eu, como filho mais velho, vivendo várias cidades diferentes, se tem uma coisa que eu soube começar e encerrar, foram ciclos. Exatamente. Talvez por isso que minha vida, quando as pessoas falam assim, Neto, por que você leva assim? Porque pra mim é muito simples. Por mais que doa, mas quando eu saía de uma cidade pra outra, eu sentia a falta dos meus amigos da outra cidade, sim, na outra. Mas eu tinha que me acostumar a viver com os novos e se tornar novos amigos. E hoje, Neto, você fala com todos eles? Falo com todos eles. Muito doido. Eu sempre falo na mentoria do Experiência do Lar que a mesa que nós nos assentamos revela o futuro que nós vamos ter. Então, a gente sempre procurou se assentar em mesas de pessoas que tinham muita fé, que adoravam a Deus acima de tudo, na dor, na enfermidade. Nem o câncer. Tem pessoas que falam, e aí? Né? Porque hoje eu tô 100%, lógico que com umas sequelas, mas eu tô tratando sempre. Disse que eu vou morrer daqui 5 anos, mas eu já estou 25 anos. Apenas falando isso. Assim. Vou morrer velhinha, né? Porque eu sempre tô sentado na mesa de pessoas que têm muita fé e que passam essa força pra mim, porque tem dias que você tá mal, eu acho. Tem dias, né, que você já me pegou, né? Lógico. Filho, eu acho que eu vou morrer hoje, não vai ter jeito. E aí tu chega, não, mas você não vai morrer. Aí tem uma amiga pastora, uma amiga da igreja, não, você não vai morrer. E outro dia eu tô super bem falando, cuidando de pessoas novamente, fazendo tudo que tem que fazer. E isso é a importância de você estar próximo de pessoas que vão te levantar. Exatamente. Não que estão te empurrando ou te travando de ser bom. Exatamente. Né? Aquela pessoa, não, tu vai morrer mesmo, tu vai, sabe, a quimioterapia vai te matar. Não, você vai viver e tá tudo bem. É isso. E é muito maluco. Agora, vou perguntar uma coisa direta também pra você. Você falou da Raquel, falou do Thiago e o Neto. O Neto é meu amigo, né? Hoje, quando eu vou ensinar as mulheres, eu falo, olha, não tenha filhos amigos, seja mãe, você não tem que ter um amigo filho. Eu brigo mesmo. Mas, é assim, o Neto, quando eu engravidei dele, eu fiquei desesperada, porque a gente não tinha, não era pra ficar grávida, né? E aí passa 1000 coisas na sua cabeça, mas... Mesmo assim, a gente comemorou com champanhe, que a gente nunca gostou, né? Mas a gente comemorou com champanhe, a gente fez uma festa, enquanto ninguém fazia uma festa para isso, né? Algumas pessoas disseram para mim, tu é louca, tal. Neto nasceu, nós somos um menino, vai ser um menino, vai se chamar Sérgio Pousa Neto, e nós vamos chamar de Netinho. E Netinho nasceu do jeito que a gente tinha planejado até nisso, né? Netinho nasceu. E sempre foi companheiro, sempre foi incrível, extremamente inteligente. Mas o que acontecia? Por a gente viver num ciclo de pessoas mais humildes,
as pessoas achavam que você tinha algum problema, porque você aprendeu a andar muito cedo, você aprendeu a falar muito cedo, você se comunicava muito bem. Então, quando eu ia no mercado, por exemplo, com você, com 1 ano e 2 meses, você começava a conversar com as pessoas, né, do carrinho. Então, eu comecei a esconder, porque para as pessoas aquilo não era normal, né? E aí nós conhecemos 2 pastores, por isso trocamos de mesa, né? Trocamos de mesa e conhecemos 2 pastores que eram psicólogos e ela falou, eu vou levar ele numa faculdade para a gente ver o que ele pensa, porque ele nada estava bom. Quando ele queria tirar 10 na escola, ele estudava e tirava 10. Quando ele não queria fazer nada, porque ele levava para a escola bíblica dominical e ele dizia, mãe, essa professora fala errado. Porque você já conhecia que eu ensinava em casa e você gravava rapidamente as coisas que eu ensinava, né? E aí ela chamou e falou, não é que ele não seja normal. Aí foi feito um teste, né? Aqui na Unisanta. E aí foi diagnosticado que você não era autista, graças a Deus, senão não ia aguentar, né? Tinha hiperatividade. Ia ser 10 vezes mais rápido que eu sou hoje, né? De raciocínio. E com 9 anos você já tinha uma mentalidade de uma criança de 14, de 15 anos e estava tudo bem. E aí a gente começou a trabalhar, porque a gente não tinha condição financeira de colocar você numa escola melhor, mas nada disso impediu de Deus cumprir na tua vida aquilo que tinha que ser cumprido, aquilo que foi falado, entendeu? Nada impediu. Tu lembra de um episódio de uma mulher, eu tava conversando esses dias com um amigo meu, que falou numa igreja, profetizou numa igreja, quando eu tinha uns 15 anos, uma parada que até os 20, 21... Tu lembra de um lance desse? Como é que foi isso? Não foi numa igreja, nós fomos fazer uma visita numa casa. Aí quando nós chegamos nessa casa, tinha uma missionária lá. Aí quando ela ficou olhando pra você, eu já tentava esconder, né? Meu Deus do céu, pra você não sair de perto de mim, senão você já começava a conversar também. E aí ela falou que a gente não precisava se preocupar com o seu futuro, né? Porque Deus ia fazer de você um grande personagem, que o Brasil inteiro ia te conhecer. E que Deus, aos 18 anos, ia começar a provar para você que você era capaz. Né? Ele ia te dar uma moto, ele ia te dar um carro zero e ele ia te dar uma empresa. E depois ele ia tirar tudo de você. Eu nunca esqueci. Ele ia tirar tudo de você para que você amadurecesse, para que quando você tivesse tudo de volta, você soubesse dividir. E isso veio uma outra vez, pastor, por isso que eu falo muito da espiritualidade, muitas pessoas não acreditam, mas é a nossa fé, nós acreditamos nisso, eu defendo isso, porque nós vivemos isso. Uma coisa é a gente pregar, é a gente falar, outra coisa é a gente viver. E agora a gente está contando os nossos testemunhos, que a gente não contava. Nunca falava dos nossos testemunhos. E aí um pastor também que veio jantar conosco e você sentou e ele falou algo parecido. E depois com 15 anos de idade o Senhor reafirmou e depois, agora, há pouco tempo o Senhor de novo falou e quando foi, as mesmas palavras. E aconteceu com 18 anos, foi quando a gente veio pra cá, 19 anos para 20 eu já abri o Patos. Exatamente. Comprou sua moto, comprei a moto, comprei 2 carros. Comprei 2 carros e perdi tudo. Né? Muito maluco. Porque não tinha maturidade. Exato. Não sabia para onde estava indo também. Exato. E aí tem muito aquela frase que eu sempre compartilho com todo mundo, que é para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, e você tem autoridade naquilo que você fala, porque você viveu. A gente só tem autoridade quando a gente vive. Nós vivemos isso é uma verdade muito, que eu carrego muito comigo, assim. Eu acredito que todas as coisas que a gente passou, que a gente vivenciou, foi para que tornasse e fortalecesse mais. Eu sempre comento com os meninos aqui dentro do escritório que, de alguma maneira ou de outra, eu fui forjado, feito por uma guerra. Exatamente. E esse é o Neto. É esse personagem. Às vezes eu falo isso porque é um conflito que eu tenho comigo. De falar assim, cara, como que pode? Qual a probabilidade? É o improvável. E não, isso daqui a gente conseguiu romper. E muitos dos convidados que já passaram por aqui, eles trazem histórias hoje com grandes nomes, muito parecidas, né? Porque a gente atrai, né? Essas pessoas. Exato. Você atrai. E o que eu aprendo muito é que realmente a dificuldade, a transformação, ela vem através de uma pressão. O extraordinário, ela vem através de um problema, de um processo de pressão.
né? As pessoas não conseguem, qualquer sentimento, qualquer fala, você já fica, ai meu Deus, deixa pra lá. Ai não, deixa. Nossa, eu tenho que ficar fazendo isso até essa hora. Nossa, tá tarde já, não tá... E uma coisa que a nossa família não tem, nós não somos preguiçosos, né? A gente, se fosse meia-noite a gente chegasse, se a comida chegasse meia-noite a gente fazia, levantava pra fazer. Então, nenhum de nós lá em casa temos preguiça. Pô, eu lembro que pra gente juntar dinheiro aqui, Thiago, a gente chegou a fazer feijoada em Miracatu. A gente fez. Eu fazia feijoada a noite toda. Feijoada a noite toda. Frango assado pra uma época de dificuldade, né? Peguei o golzinho vermelho do meu pai, cara, e a gente distribuindo marmita na cidade de Miracatu. Pô, do frango assado. Lembra do frango assado na Praia Grande? Um cheiro isolado. Eu temperava ela a noite inteira. A noite inteira. É muito... Panquecas. É muito bizarro. Então, e aí hoje as pessoas olham e falam assim, poxa, por que você merece isso? Então, eu acho que fica cada vez mais nítido o porquê que merece. E, Neto, mas eu preciso passar por isso? Não, eu nem quero que você passe. Claro, Deus me livre, eu não quero que minha neta passe. Não vai. Eu não queria que vocês passassem. Não é que quer, mas é que se você deixar de aceitar desafios, você vai deixar de crescer também. Exatamente. Você precisa aceitar. Não pode desistir. Jamais. Nós nunca desistimos. Quantas vezes nós nos levantamos? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu nem sei qual é o próximo levantamento. Mas uma realidade minha é essa, para que você aceite a sua transformação de fato, para que você viva o extraordinário, você precisa se permitir de viver uma dificuldade, viver algo que te transforme de fato. O que você falou da Maria, né? Que, assim, tudo que eu vivenciei, Maria, pra quem não sabe, é minha filha, tudo que eu vivenciei foi para que ela chegasse no momento de viver uma liberdade de coisas novas. Mas eu também tenho que tomar muito cuidado, porque eu também preciso cuidar dela, para que ela aprenda a viver e lidar com a dor. Valorizar também as coisas que ela tem, a gente gosta de dar. Maria rindo quando você traz um sapato que acende uma luz, uma coisa. Mas é preocupante, sim. Você tem que... Eu penso que ela tem que conhecer sempre a nossa história. A gente contar as histórias. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o povo hebreu sempre contando suas histórias de quando eles estavam no exílio, escravizado. Então, por que hoje a gente tem a Bíblia? Porque as histórias foram contadas. E é isso, a nossa família tem que estar sempre nos sentando, como a gente sempre está junto, e contando a história para ela. Eu conto para Maria antes de dormir, como ela estava em casa. Eu conto as coisas para ela, ela fica pensando, vovó, conta aquela história, para ela saber quem somos nós, né? Exato. E você saber o que é o seu passado, você tem alternativas de tanto defender para que você possa manter aquilo que foi bom e que você possa transformar aquilo que um dia foi ruim. Exatamente. Essa é a diferença de quando você tem um entendimento da sua história. Porque senão você vai se basear sempre naquilo que você acha que é o que te falaram. Mas quando você conhece na linha de fato, e pensa só um exemplo, me conhecendo a partir de agora, daqui pra frente, o que você vai associar? Um cara rico, com dinheiro, que tem uma boa família, que tem uma filha, que tem uma esposa, que viajou à Europa, que tem um baita de um carro? É legal. Mas e quando a gente passa essa trajetória, você já muda a sua visão, o seu cérebro já pensa, cara, esse cara mereceu estar, a família dele merece viver isso. Olha como o jugo é doido. Esses dias eu fiz um story, eu tava no shopping, e um amigão meu passou e falou pra mim assim, Neto, que vida mansa, hein? Ele falou pra mim, que vida mansa, hein, cara? E aí eu tava no shopping, e gente, eu fiquei 15 minutos, eu tava assim, mexendo no celular assim, no shopping, e ele passou e falou assim, Neto, que vida mansa. Antes disso, eu tinha fechado praticamente aí 7 contratos, tinha fechado palestra, já estava me posicionando para um almoço com outro cara de uma reunião, mas ele me viu naquela fração de tempo e ele associou a vida mansa. E ele não conseguiu entender o antes e nem o depois. É como você conhecer a história de alguém. Por isso que eu fiz questão de trazer o meu pai e minha mãe aqui, para que vocês entendam o momento que eu vivo hoje, para onde eu vou, e você vai poder estar acompanhando, e eu espero estar perto da tua vida também, que está aí do outro lado, para que você possa seguir essa jornada junto comigo. Mas eu trouxe meus pais para vocês conhecerem também a história, o que passou, o que formou, qual foi a mentalidade, por que ele pensa assim? E aí quando eu falo muito da parte espiritual em algum lugar, eu trago a parte, principalmente do que eu acredito que é Deus, Jesus Cristo, quando eu trago isso para essa direção, ou através de alguma palestra, é para deixar claro que dentro da minha base familiar, eu cresci envolto disso. Sim. E mãe, indo para uma reta final aqui, para a gente poder chegar numa trilha, eu queria que você, como uma mentora de mulheres, com o seu trabalho, que inclusive, gente, ela faz um trabalho totalmente dedicado a mulheres, para que você possa entender muito mais da sua família. Às vezes está tudo bagunçado aí dentro.
ela faz esse tipo de trabalho. Ela vai lá e comunica e traz uma informação baseada 100% na Bíblia, onde você pode gerar transformação, mas você não precisa ser o cristão chato, não. Você vai conseguir entender de uma forma muito leve tudo isso. Muito divertido. Né? Conta um pouco desse trabalho, então, pra gente, antes da gente ir pro caminho final. É engraçado que o tempo da pandemia levou... Deus nos trouxe de volta à mesa e nos direcionou. Este trabalho foi o seguinte, eu já tinha algumas ideias e quando eu cheguei na cidade de Miracatu, que veio a pandemia, algumas mulheres, eu já atendia, dava cursos, a minha vida toda foi isso. Mas eu vi algumas mulheres doentes lá, emocionalmente, perderam emprego, aí divórcio e essas coisas todas. E eu conheci uma moça lá que ela estava doente da mente e a ambulância ia pegar e estava tudo destruída, ela não podia nem segurar um copo de água. E quando eu estava tentando dialogar com ela, Deus me falou, ela não tem doença. E Deus já tinha falado isso comigo outras vezes a respeito do seu irmão e tanto. Ela não tem doença, a alma dela. E aí comecei a investigar aquilo sobre ela, né? Divórcio e tudo, e comecei a trabalhar. Procurar na internet, que nós ficávamos mais tempo na internet, porque tinha tempo, não ia para a igreja, não podia ir para lugar nenhum. E aí eu descobri um grupo de mulheres que cuidavam do lar e contavam suas experiências. E como eu falei, nós nunca contamos nossas dores, nem para a família, nem para ninguém. A gente se resolvia ali em casa. Mas só que elas já tinham vivido e tinham sido vitoriosas. E com as experiências que elas viviam, elas conseguiam restaurar aquelas mulheres. E eu comecei a fazer com aquele grupo de 10 que elas vinham em casa, começamos a fazer crochê, tudo. E essas 10 hoje estão muito bem, voltaram a trabalhar, não tomam mais medicamentos, restauraram a casa delas, estão felizes. Uma foi embora porque o marido tratava ela tão mal, porque ela não trabalhava, não tinha dinheiro numa cidade pequena. E aí ela começou a fazer aquele trabalho, né, aquela arte, acabou montando uma empresa, foi embora para Curitiba e está muito bem. Então aí eu fui buscar, comecei a fazer o curso pela internet, conheci essas mentoras, o livro Experiência do Lar da Dev. E aí, quando eu comecei a ler, parecia que eu estava contando as minhas histórias ali, eu me identifiquei 100%. A gente só passa aquilo que a gente se identifica, acredita. É isso aí. E aí eu passei 4 anos estudando para ver se estava relacionado com a Bíblia, né? Se tinha tudo a ver com aquilo que eu cria e tudo baseado na Bíblia, 100%. Eles vieram para o Brasil ano passado. Esse ano também eles estão vindo, me convidaram, porque eu sou uma das mentoras que mais gera, né? E isso tudo estava bem escondido. Hoje é uma visão bem clara sobre isso. E aí eu comecei o trabalho. E uma coisa difícil, né? Eu levei para os meus pastores, que é a pastora Eliane Corrêa. Ela me deu um super apoio dentro da igreja. E nós somos o Mesa Aposta que Cura. Pegamos toda aquela ideia da Experiência do Lar. E nós estamos fazendo 1 ano, este mês de 19, nós vamos estar fazendo um evento lá, comemorando, porque 1 ano, algo que era impossível de acontecer. Quantas mulheres você acredita que já passou por lá? Quase 3.000 mulheres já. Que da hora. Nesse 1 ano passou. E todas elas continuam voltando, e tanto que a gente fechou esse grupo, e a gente fala que 50 mulheres vão participar hoje, porque não pode mais que isso, né? Que é muita gente, não dá pra gente ter aquele contato, ministrar, que elas querem conversar. E aí, em menos de 24 horas, 50, 60 mulheres estão inscritas, encerra tudo. E aí também nós vamos nos lares, com 10 mulheres sempre. Inclusive, nós estamos indo para sua casa, né? Porque ele tem uma mesa enorme. Aí a Maitê falou, traz aqui só para meus olhos. E aí essas 10, a gente faz o curso de 10 semanas, né? Que dá uns 2 meses e meio. E aí a gente faz o livro completo. E se a gente percebe, elas se tornam mentoras também para poder montar outros grupos. E está crescendo aqui. Tem como se diz? Não é uma ONG do Rio Branco também que me chamou para mentorar mais de 100 mulheres. E assim, tá vindo convites. Agora a gente tem que organizar tudo isso. Não, mas show de bola. Então, pra gente ir pra essa reta final aqui, pra gente poder encerrar esse episódio. Bom, já quero lembrar a todos vocês que não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas se fez sentido pra você. Se as mensagens faladas aqui dentro, se as frases, se alguma coisa fez com que você se sentisse dentro de casa... Cara, isso aqui fez sentido pra mim. Pode ter certeza que se você compartilhar, isso daí pode fazer sentido pra outras pessoas. E assim você pode ativar aquele movimento que é ser um canal em outras vidas. Mas, mãe,
O que você poderia, antes da gente encerrar aqui, antes de eu fazer o fechamento geral, falar para as pessoas que estão em casa sobre família? Eu queria que você terminasse falando um pouco disso. Antes de eu fazer o fechamento aqui, eu queria que de uma maneira breve, em poucas palavras, você pudesse colocar o que é o sentido da família, qual é a mentalidade que você tem, qual a importância disso. Enfim, tá contigo. Família para mim é tudo, né? É tudo, é a base da sociedade. Isso já é provado cientificamente, que uma criança, um adolescente, ele pode se envolver com droga, sim, porque pode acontecer N coisas, mas ele vai se libertar de tudo isso, é provado, quando ele tem uma base, ele tem uma família. Se as famílias se assentassem à mesa pelo menos uma vez por semana com seus filhos e comessem a comida da mamãe e conversassem, e compartilhassem, nós não tínhamos tantos jovens perdidos nas drogas, na prostituição, tantos suicídios, porque é provado cientificamente que essas crianças se recuperam quando elas tiveram uma base, a casa. Quando a gente estuda a Bíblia também, o livro de Êxodo fala sobre o tabernáculo. E que a mesa foi criada pelo próprio Deus. Não foi um designer famoso, não foi ninguém que criou a mesa. Foi o Deus falando, olha, eu quero que a minha família se assente na mesa, porque eu vou estar à mesa com eles. E quando nós convidamos para Jesus para se assentar, tudo muda, porque os dias difíceis vão vir, sabe? A rebeldia, tudo isso vai vir. Mas quando o pai, a mãe, nós falamos que a mãe, a mulher, ela é a guardiã da casa. Sabe? Ela tem que cuidar, ela tem esse poder, essa autoridade foi dada à mulher para cuidar da casa, cuidar dos filhos. E é provado isso, é provado sobre você, que quis ir para tanto lugar, mas não conseguiu ir, porque você tinha uma mãe que te trazia de volta para a mesa, fazia a comida, mesmo às vezes quando você começou a entrar por uns caminhos errados, você chegava e estava a mesa arrumada para você comer, você era tratado como filho, porque Deus nos trata assim. Então a família é a base da sociedade. E muitas gerações se perderam, foram destruídas, por quê? Porque a família foi esquecida, sabe? Você casa por contrato, você casa sem responsabilidade, você casa por casar. E a família é uma instituição divina, sabe? Deus, ele sempre teve o desejo de ter uma família com muitos filhos. E ele passou isso para nós, seres humanos. Enquanto as nossas gerações não entenderem isso, vai haver sofrimento, vai haver muita depressão, muita angústia. Quantas vezes você me socorreu com crise de ansiedade? Porque eu nunca cheguei à depressão, à dependência. Porque eu tinha uma família cuidando de mim. Por que você nunca chegou a uma dependência? Pôde se livrar de dependências? Porque você sabia aonde você estava. Então, o diabo, ele quer destruir tudo isso. E a gente está dando legalidade para isso. E quando a gente começa a estudar, e aí vem mais a Bíblia, que a mamãe só fala de Bíblia mesmo, né? Não, pode. Meu povo erra por falta de conhecimento. Você busca só um conhecimento lá fora, mas não busca alimentar sua alma, o seu espírito. Então, família, para mim, é a base de tudo. Família, para mim, é indestrutível. Nada justifica você destruir uma família. Nosso país está destruído por quê? Porque a família perdeu a importância, perdeu a essência, entendeu? Então, família, para mim, é tudo. Eu sou a mulher mais feliz deste mundo. Você fica bravo quando eu falo isso? Eu falo assim, se tudo acabasse agora, ele fica bravo, eu fico bravo. Mas, assim, é um modo de falar. Se tudo acabasse agora, eu sou a mulher mais feliz deste mundo. Eu estou realizada. Entendeu? Então é isso. Não vai acabar, só começando. Não vai, vai acabar o episódio agora que eu vou encerrar isso sim. Infelizmente, o episódio vai acabar, né? Bom, galera, seguinte. Pra quem quiser saber um pouco mais da minha mãe, a gente vai deixar aqui, em algum canto da tela aqui, o Instagram dela também. Pra você, voltando agora, puxando esse gatilho de novo, buscando lá na inscrição, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário. Você que tá escutando através do Spotify aí, no seu carro, onde você estiver, vai lá, clica no seu coraçãozinho aí, só pra que você possa estar cada vez mais engajando com todos nós. E vou puxar a sardinha pro planejamento financeiro. Caso você precise fazer um planejamento financeiro, tá numa situação que tá todo conturbada aí financeiramente, aqui na tela tem algum QR Code que você, em algum canto aqui, que é só você apontar a câmera do seu celular e entrar em contato conosco, que nós queremos te ajudar e trazer você pra perto. Mãe, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com você. Pra mim, quando surgiu a ideia do NPcast, eu fiz questão de trazer os dois, você e meu pai, porque muitas pessoas, elas
tem as suas próprias memórias, mas a nossa geração, ela teve uma oportunidade de memorizar de um formato diferente. Exato. E talvez, às vezes, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Verdade. Porque esse registro vai ficar para mim, vai ficar para minha filha, para a filha da minha filha, e assim, através de um negócio que ele é bom e às vezes, ao mesmo tempo, às vezes bagunça a nossa mente, que é a internet, ele me deu essa possibilidade. E talvez muitas pessoas, esses episódios, principalmente com você e com meu pai, possam fazer com que esses caras que fazem muito podcasts, eles possam ter a oportunidade ainda de lembrar, de falar, cara, eu vou trazer o meu pai e minha mãe para eles poderem falar aqui, porque é um registro muito importante. Então eu te agradeço pela oportunidade. Posso falar de você? Fala, até morreu. Filho, você aqui hoje é a realização de todos os nossos sonhos, de todas as nossas orações. Eu sempre soube que você ia chegar. Lembra que eu falava pra você? Eu vou passar minha espada pra você, brincando, né? E você sempre levou muito a sério as coisas que a gente falava. Então, você é uma realização e fruto de oração, e Deus me provando que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Que tudo que a gente plantou, tudo que a gente semeou, hoje nós estamos colhendo. É quando eu ligo, Neto, paga um vestido pra mim, esse vestido, Neto, sabe? Então, tudo isso, a gente colhendo, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, e eu espero que você plante na sua família, na vida da Maitê, na vida da Maria, das nossas próximas gerações, exatamente o que meu pai começou lá atrás. Ele acreditou na família, nós acreditamos, e eu acredito muito em você. E sempre falei para você, errando, acertando, eu vou estar aqui sempre do seu lado. Eu te amo, assim, sempre tive orgulho de você, demais. Até chutei uma pessoa, né, quando eu fiz. Essa parte não precisava ter chutei. Mas, galera, é isso. Esse daí é para vocês entenderem que roteiro aqui não tem, tá? É o que a gente é. Bom, galera, então ficamos assim. Espero que você tenha gostado desse episódio. Já volto a falar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai chegar muito mais novidade pra vocês. Mãe, te amo. Minha família que tá assistindo também amo vocês. E pra você que tá escutando o podcast, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.